Meu Deus. Não. Diga. Eu nem sei dizer que é incrível como comercial de perfume nunca faz o menor sentido. Não, nunca faz o menor sentido. Assim, eu não sou especialista em comercial de perfume, tipo, como se eu visse um diferente todo dia, mas os que eu já vi. Mano, essa pose dirigindo. Não, ele tá parecendo um serial killer Sim, indo atrás da vítima dele, sabe? Olha essa cara de que vai matar alguém, mano. Sim, sim. Coitada, né? Não sobreviveu até o fim da chuva, ela não sobreviveu. Tipo isso. E que diabo de lugar é esse? E Sim. como que um carro entra aí? Porque eu só vejo pedra. E como que tem uma casa aí, né? Uma casa só de vidro, meu Deus. Eu sempre tive pânico desses negócios de casa de vidro, mano. Sim. Nem um pouco creepy. Nem um pouco assustador. Quando eu vi essa parte, eu fiquei, oi? Isso é um comercial de perfume? Isso é um filme de terror? O que é isso? Meu Deus do céu. Não, saiu da chuva seco. Sim, é isso que eu tô dizendo. Eu acho que é isso que esse perfume faz. Ele deixa a pessoa impermeável. Porque ele saiu do carro e entrou na casa sem se molhar nessa chuva. É, tipo isso. Meu Deus do céu. Chocada. Meu Deus. Ele vai jogar a mulher Ele vai jogar a mulher em cima. Como que eles não estão se molhando aí? Eu não sei. Essa chuva é meio esquisita, mas... É, claro. É porque ela também tá usando o perfume, velho. Ah, beleza, faz sentido. Melhor comercial de perfume. Melhor comercial. E outra coisa, já reparou que sempre tem um casal num comercial de perfume? Eles nunca se beijam. Já reparou? Eles ficam um negócio no meio termo assim, entre o beijo, mas nunca rola o beijo. Eu não sei a razão disso. É, tipo isso. É que uma é porque, coisa- tipo, o cheiro do perfume tá muito forte e a pessoa fica, tipo, não, eu não quero te beijar. Seria eu, porque o meu nariz é, tipo, super sensível a qualquer coisa, então... Eu fiquei tipo, nossa, cara, exagerou no perfume, hein? Jesus, vai... Sei lá, mano, vai te tomar um lavar banho. de novo, vai tomar um banho, que horror. Aquelas pessoas que fazem esse banho de perfume, tá ligado? Sim. Parece que pega o vidro de perfume Mano. e vira na cabeça, tipo, fica meia hora ali. Sim. Eu fico tipo... Essa pessoa gasta muito perfume É, tipo isso. por mês, assim, acho que... Deve ser um vidro por mês. É. Mais até, talvez, não sei. Eu nunca vou conseguir me identificar com isso, porque... Eu mal sinto o cheiro do perfume e já tô... Socorro, eu vou espirrar até morrer aqui. Ai, meu Deus. Pra quem não conhece esse ator, ele é o Alexander Skarsgård, tá? Filho do Stellan Skarsgård. Se você não conhece a família Skarsgård... Vai se aculturar. O que você tá fazendo da sua vida, tá? O que você tá fazendo? Só isso que eu vou dizer. Só isso que eu vou dizer. Esse presente da Suécia pro mundo, entendeu? A gente tem que ser muito grato à Suécia, entendeu? Porque ela deu pra gente família Skarsgård. Ela deu pra gente PewDiePie. É, tipo isso. ABBA. Não, ABBA é tipo no topo da lista. ABBA é tipo no topo dos topos. Tipo, a ABBA foi a melhor coisa que já aconteceu com certeza. no mundo. E eu nem sou fã de ABBA, mas tipo isso. Mas eu sei que é a melhor coisa. Eu reconheço, entendeu? Ai, meu Deus. Se não fosse ABBA, a gente não teria Mamma Mia, entendeu? Então, eu acho que isso De fato. É, mano. Já é suficiente pra ser... Pra ser muito bom. Pra ser muito bom. Eu já disse, mano, sabe uma coisa que a gente tem que fazer? A gente tem que tirar um dia pra assistir, né? Que seja uns episódios aleatórios de True Blood pra ver. Com certeza. Só pra ver, tipo... O Alexander passando o rolo e, tipo, provavelmente o elenco inteiro. Eu acho que é difícil... Com certeza é difícil um personagem ali que o personagem do Alexander não comeu.
Eu imagino. Não tem essa, né? Acho que ele se pegou até com cara, mano. Sim, eles pegam com todo mundo. Tudo que se mexia tava comendo. Pelo menos é assim. E não é tipo só ele, entendeu? Tava todo mundo comendo todo mundo. Então. Eu acho que é normal ali no universo de True Blood, entendeu? No universo de True Blood, todo mundo se come toda hora. Acho que é só isso que eles fazem, entendeu? Porque era só o que eu via. Toda vez que eu virava aleatoriamente pro SBT, quando passava no SBT. Aí, e eu sabia que pelo horário tava... ainda deve estar passando True Blood. E eu virava, era alguém pelado ou era alguém se comendo. Então, pra mim, essa série é só isso. É a única coisa que a gente via de True Blood. Né? A única coisa que a gente via dessa porra foi... Pessoal e eu acho que... Também. Porque afinal é uma série de vampiro, né? Então... True Blood é aquela série que eu tenho medo de ver pelos motivos errados. Tipo isso. Não é porque dá medo, não. Na época eu fui medo de ser traumatizada. O único medo que eu tenho é de sempre ficar traumatizada mesmo. Isso aí. Ai, cara, tipo, eu quando fui assistir a Hemlock Grove, mano. Deu. Na primeira cena. Hemlock Grove, Na primeira cena eu já tava tipo, o que tá acontecendo? Por que a gente tá parado? Por que o Bill tá parado aí, tipo, creepymente segurando um sorvete? Mano, eu acho que o sorvete deixa tudo aquilo muito mais surreal. Eu acho que a presença do sorvete ali... Ai, meu Deus. É maravilhoso. É maravilhoso. Aquela cena. Aquela cena... já vai... O melhor de tudo é que vai daquela cena pra ele comendo uma mina no carro. Eu fiquei tipo, qual a relação de... O quê? O que tá acontecendo? Alguém me ajuda. Quando já é a primeira cena do primeiro episódio, você sabe que a série vai ser boa. Porra. Boa, entre aspas. É isso que eu ia dizer, mas bote aspas nisso. Uf. Aquele uf foi maravilhoso. Aquele uf foi a melhor coisa que eu vi na minha vida. Já disse que a gente tem que usar esse uf mais vezes. Sim, com certeza. Uf. Ai, meu Deus. Socorro. É, muito bom. Muito bom. É bom entre aspas. Né? A série em si é bem... Não é que ela é ruim, é que... Ela é mais ou menos. Ela é muito daquele padrão adolescente. Sim, oh, meu Deus, o menino rebelde. Esse é o meu problema com ela. Rebelde, sisudo esse é o meu problema com ela. Tipo, não é que ela seja tecnicamente ruim, não dizendo que seja extraordinária, mas o meu problema com ela é que, tipo, ela é muito malhação, entendeu? Pro meu gosto. Melhor comparação, Ela é um híbrido de malhação com Crepúsculo, sabe? Porque tem... Mas ainda assim... Ainda é assistível. 1000 vezes mais suportável que Crepúsculo, porque Crepúsculo beira o inassistível. Tipo isso. Entendeu? Ainda tem uns lobisomem que mata, entendeu? Tem uns vampiros sanguinários. Tem muito sangue, tem uns pessoal morrendo. Exato. Tem peito, bunda, a gente morre. Tem peito. Isso aí. E também, eu acho que aquela primeira temporada foi a única que eu assisti. Tinha uns episódios que era muito só filler. E nada acontecia realmente, tipo, não avançava nada de... Não, foi um episódio inteiro só de vários nadas importantes acontecendo. Mano, e pra mim, que assisti o resto, as 2 temporadas que tem, a segunda e a terceira, são esses episódios onde nada acontece, nada vai pra frente, só que numa temporada inteira. Uau! Tipo, tem um episódio ou 2 que a história realmente avança e pronto. Mas o resto, tipo, é vários nadas acontecendo. Sério. Tanto eu não conseguia terminar de assistir a terceira, porque tava muito... Meu Deus do céu, tava muito chato.
E isso é baseado num livro ou é uma série de livros? Eu não sei se é uma série de livros. Eu sei que é baseado no livro. Agora, se é um, se é vários, eu não faço a menor ideia. Se for um, puta que pariu, dá pra entender. É por isso que eu perguntei, porque, assim, geralmente quando em adaptação eles querem encher muita linguiça, é porque no material original não tem muita não coisa. tem muita coisa. Então. Deixa eu pesquisar aqui. Meu Deus. Nossa, muito sério. Ainda mais que na segunda temporada eles adicionaram uma personagem lá que. Uma tal de. Era Miranda o nome dela, se eu não me engano. E, meu Deus, que guria chata do caralho. Nossa. E pior que ela se transformou em importante na história do nada. Por... meu Deus. E, tipo, por um motivo super idiota. E ela é super insuportável, aquela garota. Eu passei a temporada inteira dizendo: minha querida, morre. Não, te porque entendo. eu te odeio. Você é chata demais. Sim, te entendo completamente. E aí? É um só? Is a debut novel. Aqui ele tá... The book was released. É só um, né? Eu acho que é só um. Uau. Fiction, graphic novel, tie-in. Dizendo que tem uma graphic novel que eu acho que é baseada, ou não sei se ela é... Não sei, mas pelo que eu tô vendo aqui, é um livro só. De 300 páginas. De 300 páginas. Uau. Tá explicado porque que a série era bem... Porque, assim... eu acho que umas 2 temporadas era o suficiente pra... No máximo pra... tipo isso. Que a terceira, Jesus Cristo amado. Oh, meu Deus do céu. Eu assisti metade e eu digo, chega, eu não aguento mais. Eu adoro o Bill, eu adoro praticamente tudo que ele faz, mas Jesus Cristo, eu não consigo, eu cheguei no meu limite de coisa ruim nessa série. Não, mas tipo, um ator sozinho não vai, por mais que tu goste dele, ele não vai segurar uma parada que é insuportável. Parece o Alexander no Battleship, que ainda mataram ele ainda por cima. É por isso que eu só assisti Battleship até o momento em que ele morreu. Depois que ele morreu, eu fiquei, não, porque eu percebi que eu não ia aguentar assistir um filme inteiro só com aquele irmão dele. Que era... E com aquela outra galera lá que, tipo, eu sei que vai voltar a aparecer mais no final. Eu digo, não, eu não vou. Esses personagens são um saco. Todo mundo é um saco. Todo mundo é um saco, velho. Sério. Triste. Aí depois que ele morreu, eu fiquei, ok, eu não preciso mais assistir isso. Eu não preciso mais assistir esse filme, tchau. Tchau. Já pensou no cinema? Já pensou se eu fosse ver isso no cinema? Não, acho que depois que ele morresse, a gente ia se levantar e ia sair revoltada do filme. Sim, eu ia dizer, ok, esse filme com o Alexander, ok, vamos assistir e tal. Eu chegar lá no cinema e ele com 50, acho que é 55 minutos ou 53, não sei, que ele morre e aí a gente fica, como assim ele morreu? Não, vamos embora daqui. Eu vou levantar e ir embora, velho, pra quê? Tipo isso. Aquele filme é mó sem graça também, puta que pariu. Gente chata. Sim. E isso que mata, os personagens são um saco. É. Se for, mesmo sendo tipo... Mesmo a história sendo às vezes uma merda. Às vezes a carisma dos personagens acaba salvando um pouco do trabalho. Mas nem isso aquele filme tem. Todo mundo naquele filme é um saco. E o filme é um saco. Tudo é um saco. Sim. Eu acho que... sei lá, se... Porque o foda é que, tipo, tem uns atores bons lá. Tem o Liam Neeson, tem o Rami Malek. Só que eles dois são super coadjuvantes. Eles não vão aparecer muito na história. Então, sobra quem? O protagonista, que é um saco. A namorada dele, que é um saco. Aqueles dois outros lá eles não são da NASA. Eu não sei, do projeto lá que acabou chamando os alienígenas. São um saco. Então sobra quem? Sobra quem pra me incentivar a assistir esse filme? Ninguém. Tipo isso. Ou seja, tchau. E tipo, eu acho que aquele filme não chega a 2 horas, se eu não tô enganada. Porra, se chegasse, imagina. Porque
É um filme baseado em batalha naval. Né, tipo isso. Em batalha naval. Vai falar o quê? Vai falar o quê? Vai falar o quê? Por isso que eles inventaram aquela história de alienígena, porque senão ia ser a coisa mais desinteressante no mundo. É, tipo isso. Olha só, gente, é uns barquinhos dando canhada no outro. E aí, se fosse, sei lá, Estados Unidos contra a Rússia, ia dar merda. É, tipo isso. Se fosse Estados Unidos contra Coreia do Norte, que eles fazem uma piada muito boa com Coreia do Norte, inclusive no filme, que eu ri. Que quando chega a parada lá. E esse cara, tá vendo? Esse cara, se esse cara fosse protagonista, eu ia assistir o filme. É um cara, eu nem sei o nome dele, não sei o nome do personagem dele, que ele é um dos capitães lá. E aí eles veem aquela parada toda estranha lá na água. E eles olhando o biloco e não sabem o que é. Não aparece no radar. E o cara, tipo, são os norte-coreanos, eu tô dizendo. E eu fiquei tipo, mano, essa foi boa. Essa foi legal. Ele não tava zoando, ele tava falando sério, e porque ele tava falando sério foi tão engraçado. Eu digo, mano, a primeira coisa que o cara pensa são os norte-coreanos, entendeu? Eu tô falando. Eu já tô. Já matei a charada plantei aqui. a ideia. Plantei a ideia. E os alienígenas nem são interessantes. Esse que é o negócio. Tipo, vai ter alienígena, beleza, vamos fazer um negócio. Não, eles não são interessantes. Eles sequer se parecem com alienígenas, eles parecem um monte de humano com armadura. Não, É. Enfim, esse foi o meu pequeno rant sobre Battleship. mano, já disse, a gente tem que tirar um dia pra pegar um filme bosta, assistir e falar só sobre... com certeza. Não sei, vocês conseguem puxar um filme bosta agora na memória? Tem tantos. Ai, são tantos. São tantos que é são até difícil. Tantos, O pior é que, tipo, o personagem do Alexander era um personagem decente. Isso que me deixa mais puta. Não era só, é só o Alexander, ele tá fazendo um idiota. Não, era um personagem interessante, era um personagem decente. E aí explodiram ele. Explodiram ele. Como? Como tu me faz uma porra dessa, mano? Explode o irmão dele. A gente quer que ele seja o protagonista. Nossa, teria sido bem mais interessante. Teria sido bem mais interessante. Aquelas escolhas erradas que a gente não consegue entender, né? Sim. Mas em livros, cara, você tem algum livro bosta em mente, por favor? Meu cu. Ai, meu Deus, nem me fala, livro bosta, Jesus Cristo. Eu tô, é sério, eu acho que eu tô com estresse pós-traumático. É só tu, né? Já disse, não, tem sorte de eu ainda estar aqui. Eu sei, acredite, eu sei disso. Tá, eu tô muito ciente. Aquilo foi uma experiência que tão horrível que eu nunca vou esquecer na minha vida. Pior livro que eu já li na minha vida. Eu concordo. Eu concordo. Foi como eu disse, eu não achei que poderia existir um livro tão ruim. Um livro tão ruim. Mas ele existe. A história é ruim, a escrita é horrível, cheia de erro e... Os personagens são a pior coisa, ouso dizer. Mas os personagens são o pior de tudo. São. O livro é tão horrível que quase causou um término. Bem real mesmo. Acho que é aquele momento que o livro é tão ruim que quase causou um término. Quase causou uma separação, gente. Vocês não estão ligados, velho. Quando a gente terminou o livro, ela olhou pra mim, tipo, não dá mais. Não acredito que tenha vez passado por isso. Mas eu não tinha a menor ideia
De que ia ser assim. Sim! Ninguém tava, tinha. Sim, Ninguém tava, tinha. o tanto que tu tinha me mostrado até então, tava ruim. Eu fiquei tipo, meu Deus, é mais um daqueles. É mais um daqueles. 50 tons de cinza do caralho. Tipo, depende que a gente foi lendo, eu fui ficando tipo... Não. Sim, eu não esperava aquela... Eu não esperava que fosse chegar naquele ponto, na moral. Nem naquele... Quando eu já tinha chegado, tipo... Eu não sei explicar. A sensação é uma sensação muito ruim. Eu não esperava que tomasse aquele rumo que tomou, que do nada. E foi do nada. Quando eu parei pra pensar, eu digo, do nada. A história virou uma parada, assim... Surreal. Eu ainda preferia... Eu tava reclamando daquela pessoa. Que, só... Mas depois, a pessoa piorou de uma forma que eu fiquei traz de volta como essa pessoa tava antes. Tipo, deixa como ele tava. Tava ruim, mas tava, tipo... Ainda tava humanamente suportável. Sim, ele só era um idiota. Que ninguém imbecil. gosta. Mas depois... Depois ele se transformou num psicopata por completo. Uau. Sério. Eu fiquei tipo, Jesus, isso não pode ser real. Tu reparou que ele virou parecia outra pessoa. Parecia outra pessoa, Parecia outra pessoa. Surreal. Não, nunca eu tinha acho visto mais isso. engraçado que isso porque ele era legal, ele era piadista, sim, ele era super gente fina. Eu me esqueci a expressão também. Ele era um cara assim, tipo, um cara que chega na galera e puxa a conversa. E é bacana, conta umas piadas de tio e tal. Ele não era assim, ele nunca foi assim. Isso é o que é dito pra gente. Mas a gente nunca vê isso. Tipo isso. O que já tá errado, né? O que já tá bem errado. Eu me arrependi de ter te exposto a esse horror, entendeu? A esse trauma. Eu me arrependi. Não tem filme, livro de terror que me faça sentir tanto medo quanto aquela porra daquela desgraça. Mano, eu já disse. Eu fiquei doente. A gente ficou doente. A gente ficou doente depois de ler essa porra. Eu não te falei que aquele livro tava me dando caganeira? Eu te falei que era isso que tava acontecendo comigo. Era esse livro que tava me dando diarreia. Cara, eu li O Exorcista. Eu li O Exorcista. Ele não é um livro... Ele é um livro nojento em algumas partes. Nojento, que te revira o estômago de uma forma. E ainda assim, eu não cheguei perto de me sentir mal como eu me senti. Não cheguei perto. Tipo isso. Deu caganeira em mim, me deu uma enxaqueca e um enjoo que durou acho que um ou 2 dias. Que não passava. Tipo, meu Deus, foi um estresse emocional, assim. Sim, muito foi horroroso. Eu acho que eu nunca passei por esse estresse emocional. Tipo isso. Assim, eu acho que eu nunca odiei tantas pessoas na minha vida quanto eu odeio esses personagens. Sim. Sério. É bem isso mesmo. Foda. Ainda bem que eles não existem, porque eu não corro risco de cometer um assassinato na vida real. Isso. Se eu visse esse maluco na rua, mano, eu ia empurrar eles na frente de um carro. Sim. Eu não ia conseguir me segurar, mano. Porque, meu Deus do céu, que pessoas horrorosas. Sim. Que pessoas horrorosas. E o pior que é todo mundo. É todo mundo. Eu nunca tinha visto isso. Eu nunca tinha visto num livro em que todo mundo parece ter o mesmo tipo de mente, tá ligado? Sim. Doentio Por isso que eu comecei a estranhar. Tipo, por que todo mundo nesse negócio pensa assim? Será que não tem uma pessoa de bom senso? Tipo isso. Nesse lugar? Nesse universo? Como eu disse, mano. Maldito seja Crepúsculo, 50 Tons de Cinza que trouxeram esse gênero, fizeram esse gênero virar moda. Malditos sejam, porque puta que pariu.
É surreal, eu acho foda cara. que a pessoa diz que ela não gosta dessas coisas, né? Essa pessoa... É. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu estranhei. Eu não acredito, na moral. Pode até não gostar hoje em dia. Mas Gostou alguma vez na vida. Porque pensa bem. Quando você vai criar qualquer coisa, não é uma coisa assim que... É uma coisa subconsciente. Tu pega influência de coisas que tu gosta, certo? Claro. Não é que... Como se tu... eu só tenho referência disso, mesmo eu não gostando. Isso não existe. Se tu não gosta de uma coisa, tu não vai te inspirar nela. Então, se não foi nenhuma dessas obras mais famosas... Foi uma que foi veio... uma derivada. Foi uma derivada, exatamente. E eu tenho medo de descobrir qual foi, porque ela me parece ainda pior. Sim. Baseado no que a gente viu. Eu nunca achei que eu fosse dizer isso, mas 50 Tons de Cinza é melhor, mano. Sim! É bem melhor. Sim! Porque como eu disse... Eu li aquela merda e eu nunca achei que eu fosse dizer isso na minha vida. E olha que eu me senti enojada com aquele livro. Mas, pelo amor de Deus, é 1000 vezes melhor do que esse troço que a gente leu. Porque nem falando em personagem, nem falando em nada disso, só tecnicamente. Qual era o erro dela? Era o ritmo, não, assim, na escrita. Assim, nas técnicas. Sem falar da história. Sem falar da história. Tipo, qual foi o erro dela? O ritmo é estranho, é muito arrastado. Ou ela repete a mesma palavra 500 vezes, entendeu? Isso teria sido evitado com uma boa edição? Porque eu acho que isso foi lançado por editora originalmente, certo? Mas... provavelmente foi preguiça por parte da autora. Da autora, claro. Cara, era uma fanfic. Não dá pra se esperar grande nada. Tipo, tem fanfic mas que é foda pra caralho, mas ela claramente, tipo, não tá dando muito a mínima. Pois é, mas tipo assim, mesmo sendo uma fanfic, tipo, aquele livro deve ter passado por alguma edição quando ela foi publicar como um livro. Passou, mas no final depende do autor, então... tinha isso que eu ia dizer, mas a pessoa que tá editando, ela não pode chegar e, tipo, mudar. E é esse o negócio, tipo... no final, tu pode ter o melhor editor do mundo. O melhor, se tu não tiver disposto mesmo a se esforçar na parada... Vai ficar... o resultado final vai ficar uma bosta. Dependendo, é claro, de como era originalmente, né? Claro. Pode ser que tu seja o grande gênio do século XXI. Tipo isso que tipo, já escreva de primeira, tá ligado? De primeira. Perfeita. E aí o editor olha e diz assim, não, mano, vai direto pra revisão ortográfica. Nem precisamos mexer, tá ótimo, tá maravilhoso. 100%. Tá lindo. Que não. Não, pois é, isso porque a gente nem chegou a comparar a história, né? Porque se fosse, tipo, não vou falar da história do livro que a gente leu, obviamente, mas, por exemplo, no 50 Tons de Cinza, tinha consentimento pro que tava acontecendo. Ela assinou uma porra do contrato. Exatamente. Coisa que no outro não teve consentimento, foi forçado. Ou seja, e a porra da personagem, principalmente, achando tudo aquilo extremamente normal. Sim. Não, o negócio é que, tipo, ela não tava achando normal, porém, contudo... Tipo... mas ela tava... Ela é super tapada, né? Esse é o problema. É porque ela não teve nenhuma educação de nenhum tipo. E parece que... Ela simplesmente cresceu o tempo todo trancada dentro de casa. E o fato de ela ser assim não faz nenhum sentido pra mim. Não faz. Ainda mais nos tempos de hoje. Exatamente, nos tempos... Essa é a palavra, nos tempos de hoje. Se fosse tipo... Há uns
há 30 anos atrás, numa cidadezinha do interior, seria tipo outra seria história. outra história. Mas hoje em dia isso é muito... É muito... Não, praticamente é inaceitável. inaceitável, Não é existe isso. impossível. Não existe isso, nem em cidade do interior. É, tipo isso. Só se for aquelas cidades que não tem nem energia elétrica, tá ligado? Aqueles lugares bem, tipo... Aí eu te digo. Mas, porra, tinha tecnologia ali, entendeu? Tinha computador, tinha celular, tinha tudo. E esse é o negócio, gente. Até as pessoas de mais baixa renda, hoje em dia, elas têm algum tipo de acesso à internet, a celular. Tem celular de 50 pila aí. Ah, tipo isso. Tem um celular Porque barato, contato hoje em dia é muito importante. Claro. Não só contato com internet, essas coisas. Não, o mínimo de contato, que seria um telefone, um celular. Sim, pra você poder ligar pras pessoas, no mínimo, pra mandar mensagem. Hoje em dia não existe mais esse negócio de a pessoa, eu não tenho celular nenhum. É, claro. Hoje em dia todo mundo tem. Ainda mais jovem. Exatamente, ainda tem isso. Ainda tem isso. A menina era praticamente uma pirralha ainda. Né? Ainda tinha isso, mano. Ela era muito jovem. Foi 20 anos. Ela tinha 20 anos. Eu sei, mas... 20 anos em certos lugares não é nem idade legal ainda. Tem lugares que é 21. Tem muitos lugares por aí que é 21, ou seja, ela não tinha ainda nem tem idade isso, legal o fato de ela ser mulher e ela já ter 20 anos e ela ser tão imatura é outra coisa que eu não entendo. Sim, tipo isso, mano, não faz o menor sentido. Só faria sentido se ela tivesse algum tipo de limitação mental. Aí faria sentido. Mas ela era uma pessoa perfeitamente capaz. Ou seja, tudo no cérebro dela ali tava bem, exceto o bom senso, porque isso ela não tinha nem um pouco. Isso aí era uma coisa que não existia naquela cabeça dela. Na cabeça de ninguém ali, vamos ser sinceros. Tipo isso, ninguém ali tinha bom senso. Porque nem as pessoas ao redor estranharam aquilo. Sério, doente. Ninguém mencionou, tipo, ei, sabe, talvez isso não seja uma boa ideia, por isso. Tipo isso. Sério, mano. Pelo amor de Deus. Pelo amor, mano, sério. Até hoje, eu não tenho palavras pra descrever isso. Não, eu não tenho. Eu não tenho. Uau. Eu só consigo. Nós vivemos numa sociedade. Eu só consigo seguir em frente. Eu só consigo seguir em frente, entendeu? E tentar um dia, quem sabe, eu volte a ter algum brilho dos meus olhos. Quem sabe um dia, né? Quem sabe? Quem sabe, né? Caramba. E é como eu disse, não é que... Não é que eu tenha preconceito contra gêneros literários. É que pra onde eu olho... Por exemplo, jovem adulto. Jovem adulto é um negócio que não me desce na garganta. Não me desce. Não. Porque todos eles parecem a mesma coisa. Sim. Todos eles têm um triângulo amoroso com um casal, com aquele relacionamento abusivo que a gente ama. Nossa, né? O que dá mais raiva é isso. É essa normalização romantização do relacionamento abusivo. Isso é tão errado. E o pior é que a grande maioria das autoras estão fazendo são mulheres. É tipo isso. Eu não entendo. São as maiores vítimas desse tipo de relacionamento. Estão aí romantizando essa porra como se fosse a coisa mais linda desse mundo. Sério, eu não entendo isso. É basicamente... É sempre assim. É um cara que ele é super, tipo, boçal. Rico. Ou às vezes ele é só, tipo, o bad boy, entendeu? Ele é o bad boy, por isso que ele é assim. Tipo e a menina fica, não sei o que. E ele trata ela que nem um lixo. Ela fica de 4 pra ele, tipo, aceita, fica de 4 pro cara, tipo, que porra. E a grande maioria das personagens, tipo, é o cara... não, porque nenhuma... Ele não se liga com ninguém, ele é o cara, nenhuma mulher consegue chegar nele. Aí chega essa menina,
que não tem nada de especial, que não tem nada de diferente. Ela se mescla a várias outras e aí, por algum caralho de motivo, ela é a escolhida. Ela é maravilhosa, ela é perfeita. Eu acho foda quem tenta defender esse tipo de gênero, dizendo que, mas é exatamente por isso, porque ela porque ela é uma pessoa normal e não sei o quê, porque ela é como todo mundo. Sim. Gente, primeiramente, pelo amor de Deus, diferentes gostos, opiniões e tudo existe. Ninguém é igual a ninguém. Não. Qualquer pessoa que defende esse tipo de pensamento tá completamente errado. Sim. Pelo amor de Deus, tem que ter alguma coisa naquela criatura Sim. que fez ele ficar, tipo, meu Deus, é a mulher da minha vida. E não simplesmente o fato dela ser uma garota completamente comum. Exato. E tem outra. É um negócio que, tipo assim, se pelo menos tivesse, tipo, o que ele gostava nela era isso, isso, isso e isso. Não tem isso. A gente se apaixonou e foda-se. Tipo a gente isso. se apaixonou por razão nenhuma. Tipo, a menina se apaixonou porque ele é o gostoso, porque ele é o pica de ouro, ele é tipo o lindo. E Deus. Tem outra coisa, geralmente essas meninas são descritas como, elas não são normais, elas são descritas como bonitas, só que elas não se acham bonitas, mas todo mundo ao redor delas acha elas bonitas, mas elas não se acham. Então, elas não são então elas não são como todo mundo. Elas são bonitas, elas chamam a atenção, elas só não acham isso. Tipo isso, ainda tem isso. Todo mundo é tipo, ai meu Deus, eu me acho horrível, mas todo mundo me acha linda. Mas na verdade ela não é horrível, na verdade ela é linda, então foda-se, tipo isso. Não muda nada. Ela não é a Joana dali da esquina, que é uma pessoa completamente normal, não tem nada de diferente fisicamente, ela é uma pessoa tipo, completamente comum. E tem outra. O problema também tá em como eles botam o cara. Porque o cara, se eles botam um negócio tipo, porque nenhuma menina consegue conquistar ele, você tá pegando, tá aumentando muito a expectativa. Tipo, então se mulher nenhuma consegue chegar nele, pra chegar nele tem que ser uma mulher assim. Tipo isso. Não como todo mundo. Porque ninguém interessa a ele. Pois é, se ninguém interessa a ele... Então não vai ser uma garotinha qualquer. Então, contradiz uma coisa... Então não basta ser uma mulher normal pra ele. Claro. Tem que ser, tipo... Sei lá, a rainha do... Tu tem que ser a Mulher Maravilha. Tu tem que conseguir levantar um carro com uma mão. Tipo isso. É o que eu entendo, porque... exatamente. Eu sei, como é que nenhuma mulher te interessa? Nenhuma? Tipo isso, ainda tem isso. Ou tu é gay. É. E seria uma resolução, tipo, totalmente... muito mais interessante. Claro. Seria mesmo. Tipo, a menina... mas eu gosto tanto dele e tal. Mas nenhuma mulher consegue chegar nele. Aí ela vai lá e descobre que ele é gay. Uma coisa que provavelmente talvez ele mesmo negasse pra si. Ele mesmo negasse. E fosse o arco dele, tipo, o arco dela seria, tipo, ajudar ele a se aceitar como ele é. Exatamente. Porra, mano. Já seria uma coisa 1000 vezes melhor do que esses montes de bosta igual que tem saído por aí, mano. Sim. E é uma coisa... Olha a facilidade com que eu pensei nisso. Tipo isso. Não é possível. Não é possível. Ou... melhor, né? É porque não vai vender. Claro. Não vai fazer dinheiro, não é mesmo? Tem que ser algo que faça dinheiro. Então vai escrever da mesma bosta aí, dando Ctrl-C, Ctrl-V, nas mesmas histórias, dos mesmos estilos de personagens, só que com nomes e aparências diferentes. Às vezes a aparência nem isso, às vezes é todo mundo igual. Porque tu acha que... a personagem do nosso querido livro, que estávamos falando mais cedo, que é praticamente a Bela do Crepúsculo, tá ligado? Que coincidência, não é mesmo? Que coincidência, a descrição da aparência física da guria é praticamente a mesma. Eu não tenho paciência pra isso. Eu não tenho paciência. Mano, é isso. A verdade é essa, que dá dinheiro. Então, eu vou escrever nessa fórmula aqui, porque eu vou ganhar muitas verdinhas. Muitas verdinhas americanas. Então, por isso que
publicaram aí 300 livros do Crepúsculo sem necessidade, 300 livros de 50 Tons de Cinza sem necessidade. Tipo isso. Inclusive o famigerado Grey, que é a mesma história, mas do ponto de vista do cinza. Do gostosão lá. É, o famoso cinza. Cristiano Cinza. Que nem é cinza, na verdade. É. Porque é escrito Grey com E e não com A, então... Nem cinza ele é, entendeu? Tipo da tradução. Tipo... Ele nem é uma cor, entendeu? Pode nem fazer graça. Pode nem fazer graça. Só pode fazer graça no PTBR mesmo. Tipo, lá fora não dá nem pra fazer piada. Triste. Quando não dá pra fazer piada, você sabe que o personagem falhou como personagem. É triste. E foi uma das razões pelas quais eu desisti de assistir qualquer canal Booktube, porque eles só falam dos mesmos livros, são todos jovem adulto. E são os mesmos livros. Eu passei por sei lá quantos canais, eu fiquei, gente... Bora ler uma coisa Vocês diferente. leem a mesma coisa sempre? Vamos diversificar. E aí eu simplesmente, ok, whatever, foda-se. Eu mesma vou revisar. Eu mesma faço isso. Ai, meu Deus. Give me hold my beer. É por isso que eu gosto dos livros de Stephen King, entendeu? Quando ele começa o livro dele, ele diz, esse aqui é o grupo, esse aqui são os personagens, são todos eles feios e fudidos. E todos eles vão se fuder, entendeu? E vai todo mundo tomar no cu. Vai todo mundo tomar no cu igualmente. Não tem essa de... Não tem essa de, falando, não, vocês são todos uns monstros. Todo mundo é um fudido. Todo mundo é um fudido na vida. Tem uma vida entendeu? fudida. Exatamente. E vai todo mundo se fuder. Isso aí, mano. Isso que é bom. Isso que é livro bom, mano. Isso que é livro legal. Porque pelo menos é real, porque convenhamos, nós todos somos um bando de fugidos. Sim. Que vamos se fuder no final, que vai todo mundo morrer eventualmente. Exato. Ora. Cadê realismo? Cadê o realismo? Imersão. Cadê a minha imersão? Ai, meu Deus. Não, até um livro de 100% fantasia consegue ser mais imersivo que qualquer bosta dessas que Claro. vem saindo por aí ultimamente. Claro. Porque é mais... Se você tá apresentando um mundo estranho e ele é estranho, é o que você vai esperar, certo? Exatamente. Mas se você vai apresentar um mundo real e ele é totalmente esquisito, tu fica tipo... Excuse me. E é um negócio que machuca não só a visão sobre as mulheres, mas também sobre os homens. Sim. Tipo, tá vendo? Homem é tudo cuzão, assim, tipo homem isso. é tudo... Fere ambos os gêneros. Fere ambos. Não só mulher, mas homem também. Passa aquela imagem de que todo homem tem que ser filho da puta, escroto, cuzão pra conseguir mulher, tá ligado? E ele é muito macho. Ai, ele é macho, ele entendeu? É macho, ele não tem sentimentos. Ele não tem sentimentos, ele é frio. Ele é frio, ele é calculista e foda-se. Essa chuvinha gostosa aí. Eu já disse, mano. Podcast SMR. É SMR, entendeu? Adoro. Pra quem gosta de barulho de chuva, tá aí. Pra quem não gosta, sinto muitíssimo. Desculpa. Porque a gente não é rica, a gente não tem uma sala com uma acústica fodida. Se eu tivesse poder de controlar o clima, eu faria, mas infelizmente eu não fui aceita na escola do professor Xavier, então... Mano, porra. Sério. E eu acho foda que, tipo, a gente tá vendo que o cara é um cuzão. Tá muito óbvio, mas o livro trata ele como se ele fosse perfeito. Sim. Como se ele fosse um exemplo. Ele é um exemplo de masculinidade. Sim. Se você é um homem, é assim. Esse é o seu exemplo, entendeu? Tipo, que coisa mais errada, mano. Se ensinar, na moral.
Por isso que todos nós amamos, entendeu? Professor Robert Langdon. Ele é o cara, entendeu? Ele se é um cara comum. Ele acorda, ele olha pro espelho e diz que bosta. Mas ele é um cara inteligente. Ele é um cara que ele não tá aí ele tentando provar o quão macho ele é todo o tempo, entendeu? Tá vivendo a vida dele, ele tá vivendo a vida dele. E ele só quer ser um professor e viver a vida dele de boa, entendeu? Ele só quer ir na piscina de manhã e nadar, entendeu? Ele é um cara simples. Gente como a gente, entendeu? Exatamente. Temos que protegê-la a todo custo. Passou o Halloween aí, né, cara? E eu não consegui assistir nenhum filme de terror. Né, te entendo. Fico triste com isso. Você podia ter jogado Vampira. É verdade. Você podia ter jogado Vampira. Vamos falar um pouco de Vampiro à Máscara, que tal? Claro. Bloodlines. Não, né? Sempre é bom falar de Vampiro à Máscara. É um dos melhores RPGs já feitos. Um dos melhores RPGs. Sério, mano, esse jogo é muito bom. Esse jogo é muito bom, entendeu? Eu vou defender. Eu vou defender esse jogo até o meu dia de morte. Exatamente. Esse jogo é muito bom. Puta merda. Só não termina que eu não tenho competência mesmo. Nossa, agora quem não conseguir terminar Vampira vai ficar puto. Caguei! Mas assim, o meu parâmetro é esse. Se eu conseguir zerar, qualquer um consegue. Nossa, mãe. Hã? Por favor. O quê? Mas é porque eu particularmente em RPGs, eu não sou muito boa. Então, tipo, é um RPG. Se eu conseguir zerar ele... É porque é apenas um discurso motivacional aqui, várias pessoas. Se eu conseguir, você consegue também, tá? Mano. O grande segredo é saber distribuir os pontos Claro, direito. Porque o foda é que, tipo... Você vê, às vezes, as pessoas indo na sedução e não sei o que. E, porra, isso não vai te salvar o jogo inteiro. Não, lógico. É aí claro a que... pessoa vai esquecendo de Sim, upar porque a pessoa... pontos de combate, que claro, é uma coisa que é extremamente importante. Ou seja, aí fica morrendo que tu nem vai um filho da puta. Tu vai ter que... E fica com raiva do jogo. E fica dizendo que o jogo é uma merda. Não, querido, você que é incompetente. Exato. Porque em algum momento ou outro tu vai ter que lutar, não tem jeito. Exatamente. O jeito de ver é tipo assim... É saber claro... equilibrar as coisas. Sim, óbvio. Mas porque, tipo, por exemplo, quando tu tem que conseguir alguma coisa de alguém, tu tem o Dominate em alguns dos clãs. Tu tem o Sedução, Persuasão e Intimidação. Claro que tu não vai apostar nos 3. Já escolhi um. Pois é, por exemplo, no meu caso... 2 no máximo. No meu caso, eu sempre... Pelo menos os personagens que eu joguei até agora. É tipo assim... Eu vou escolher Sedução e Persuasão. Então... Só que eu fico tipo... meu Persuasão... A prioridade é Sedução. Então, se por acaso sobrar ponto e eu quiser upar a Persuasão, beleza. Geralmente eu fico tipo... eu vou deixar os dois mais ou menos no mesmo nível. Porque aí... Se um falhar, tem o outro. Então, por exemplo, Haggle, que é uma coisa que tu... eu acho que é separado também, né? E, tipo, eu não aposto em Haggle, porque eu acho que o jogo te dá dinheiro suficiente pra fazer... Pra conseguir o que tu tem que fazer. Tu não precisa ficar te preocupando em economizar dinheiro. Também não vai sair que nem um doido gastando que nem um retardado. Claro. Não, e a gente ganha mais do que o suficiente no jogo pra conseguir, tipo, de boa comprar as coisas. E a gente não tem que comprar muita coisa. Por exemplo, arma. É uma coisa que a gente acha. Toda hora a gente acha arma. A gente acha arma por aí. Por exemplo, eu nunca fui de jogar de arma de fogo. Eu não gosto. Eu prefiro jogar com melee mesmo. É outra coisa. Branca. Ou upa. Arma de fogo ou arma branca. Não vai upar os dois. Não. Senão perda de tempo. Vai fazer perda de tempo. Por exemplo, eu nunca upei. Eu procuro nunca upar nada que tenha relação com arma de fogo, porque eu não uso arma de fogo. Eu só vou de arma branca.
Tipo, eu sempre carrego alguma arma de fogo comigo por precaução. Ah, claro. Mas eu não dependo Necessariamente delas. uso, Até porque dependendo do oponente, ainda tem isso. Tem, acho que tem uma Dependendo do puta de uma oponente, resistência. Então, por exemplo, tu tem que ter o mínimo de melee por causa da alimentação, né? Quando tu for tentar te alimentar das pessoas, tu tem que Não ter o mínimo existia. Acho que. Não sei se é o Brawl. É o Brawl, É o Brawl. É o Brawl. Que senão também tu não vai pra conseguir se existir, alimentar e aí piorou a tua situação. O Seduction e o Persuade também é uma coisa que tu upa também pra tu conseguir te alimentar daquelas pessoas que, tipo, ficam nos clubes ou no... clubes, No caso dos clubes, se eu não me engano, é a sedução que a gente usa. É. É a sedução, não chega a dar a opção de usar persuasão. E também outra coisa que... Não sei mais falar. Persuasão. E é claro que porque é uma forma mais fácil de tu te alimentar do que ter que estar caçando gente. gente. É claro que se tu escolher o Nosferatu também não é uma opção. Tu tem que te alimentar do que tu pode. Tu não vai conseguir entrar num clube como o Nosferatu pra seduzir. Não. Tu mal consegue andar na rua, né? Então, tem isso. Eu tenho um dó dos Nosferatu. Sim, nossa. Pois é. É tudo uma questão de saber balancear mesmo. É uma questão de saber usar o cérebro. Só isso. Só isso que precisa. Tipo, tu vai, é claro, se tu vai jogar pela primeira vez, é claro que tu vai apanhar um pouco claro, mas, claro. Pô, se tu for insistindo, tu vai conseguir, tu vai entendendo e tu vai conseguindo. Pra esse jogo especificamente, não precisa tu insistir tanto assim. Precisa não. Não precisa tu insistir tanto assim. Não é muito difícil de entender. Não. É bem simples. E é claro que por exemplo, se a grande maioria das pessoas que for pegar, tipo, eu não conheço o Bloodlines e tal, for pegar pra jogar hoje, é claro que a pessoa fica, tipo, olha essa animação horrível de personagem. Tipo isso, porra, tenham consciência de que é um jogo antigo. Tipo, não é que na época ele já fosse, assim, na época ele já um era exemplo meio cagado. ele já era cagado. Só que, assim, se tu te importa muito com isso, então... Passa longe, entendeu? E também... Porque se tem uma coisa que o Bloodlines tem pra oferecer, é história. E quest. Porque é uma melhor do que a outra. Sim. É umas quests muito maravilhosas. É como eu disse, eu nunca vi quest tão original quanto desse jogo. Sim. Mas esse maior pecado, como sempre, de qualquer empresa, foi de ter apressado esse jogo. Porque se não tivesse, ele teria sido ainda melhor. Certeza, mano. Porque o que ele tem de lore... Sim. Pô, o que não falta é livro de Vampiro à Máscara, mano. E é muito bom, e as quests são muito originais. Muito. Eu toda vez que vi uma quest nova, eu ficava tipo... Meu Deus. Eu nunca vi algo assim. O que tá... eu nunca via uma parada dessa. É claro que no final do dia ainda é aquela parada de tipo... você faz um favor pra mim e eu faço um favor pra você. Mas isso é a base de qualquer RPG, claro, isso é a base de todo RPG. Você vai pegar uma quest pra ajudar, sei lá, você vai pegar um negócio ali e entregar pro cara, pronto. Sim. É a base de qualquer RPG. Mas, mesmo assim, as quests conseguem ser muito originais. Até as mais simples, assim, tipo, são incríveis. Sim. Cara, em quantos jogos tu encontra um doido que bate em ti com o próprio braço decepado? Sim! Em quantos jogos tu pode dizer que tu encontra um doido desse? Eu nunca vou me esquecer de quando eu encontrei esse maluco pela primeira vez. Que o maluco sai correndo do quarto dele com um braço decepado pra te descer o cacete. Eu fiquei tipo, o que tá acontecendo?
Isso não é real. Isso não é real. E tipo, é isso que na primeira vez eu nem percebi com o que ele tava me batendo. Só foi depois que ele morreu, que ele largou, tipo, eu vou pegar a arma dele. E aí, quando eu fui ver, tava lá, braço. E eu fiquei... Que? Hã? Um braço. Ok. Um braço. Eu já vi de tudo. É. Só que não! Só que não! Porque tem muito mais coisa. Sim, é que a gente não vai spoiler aqui muito, mas... Cara, como eu disse, as Malkavians do clube, aquilo ali Sério, aquele é muito twist... bom. Aquele twist é muito maravilhoso. Nossa. Como eu te falei, mano, eu tenho a minha teoria do que realmente aconteceu, de como aquilo... De como... Aquilo aconteceu. Aquilo, Mas é uma boa teoria. Eu acho que eu não consigo bolar outra explicação que não seja essa. Mano, perfeita. Quer saber? Foda-se, eu vou falar. Se não jogou, vai jogar. Spoiler alert. Puta do spoiler alert. Por favor, jogue. Porque, tipo, mano, certeza que a Therese matou o pai e a irmã. Sim. Certeza. Porque em que ponto ela... Porque a gente sabe que em algum ponto existiram duas, certo? Sim. Eu acho que isso é bem óbvio. Isso é bem óbvio. Em algum ponto existiram duas. Elas realmente eram duas pessoas diferentes. Mas em que momento duas passaram a ser só uma? Eu não sei. É deixado muito ao vento isso. Porque eu fiquei tipo... Ok, mas se elas são uma... A outra realmente existiu ou a foi gente só... fica com essa dúvida de, tipo, será que a outra realmente existiu? Será que não foi só um devaneio? Tipo, porque os Malkavians, eles são loucos. Eles são completamente lelés da cuca. Completamente. Completamente, eles são completamente insanos. Então, tipo, será que ela já não tinha uma certa loucura? E será que essa menina nunca existiu? Mas, cara, eu tenho certeza de que ela existiu. E que ela o que existiu foi porque se ela não tivesse existido... É claro que ela poderia ter um distúrbio de dupla personalidade já antes, óbvio. Claro. E tipo, só que essa parada do ele chegou e me confundiu com ela. Tem que necessariamente haver duas pessoas ali. Sim, porque ela não ia, no meio da relação com ele ali, ter um twist, puxar uma arma de onde pra dar um tiro nele. Não existe isso, entendeu? Tipo, quer dizer... Então, e sem ele conseguir se defender... sem ele conseguir se defender, não faz o menor sentido. Tinha que ter duas dela ali. Tinha que ter duas ali. Então, como eu disse, pra mim o que aconteceu foi exatamente isso. Pois é, ele tava com a Janete, que ele confundiu ela com a Therese viu, matou. Pegou a espingarda, atirou no pai, atravessou, acertou a irmã também, matou os dois ao mesmo tempo. Porque aí, depois eu fiquei, ok, então naquele ponto existiram duas. Mas aí em que ponto? Será que só uma delas foi transformada? Ou... Só que mesmo assim não entrava na minha cabeça, porque se só uma delas tivesse sido transformada, ela acharia que ela era irmã, tipo, não acho que não teria como, não seria o suficiente pra ela simplesmente... E a chave era ela falando, lembra que tentaram separar a gente? Ou seja... Então, isso faria sentido se ela estivesse falando da transformação, tipo, me transformaram, tentaram me separar de ti. Mas e aí eu te transformei. Mas não tem uma segunda vampira. Exatamente. Então... E ela diz que ela foi a sire da irmã, né? A Therese diz certamente. Eu acho que ela diz. Ela diz que ela foi a sire da irmã dela. Então, tipo, pra mim o que aconteceu foi isso. Ela foi, atirou no pai, acertou a irmã. Ela enlouqueceu depois disso. E aí, quando ela diz que tentaram separar as duas, tentaram tratar dela. Exatamente. E ela fugiu. Ela provavelmente naquele momento... Ela pirou de vez, assumiu a personalidade da irmã que tinha morrido,
levaram ela pra uma porra de um hospício, de uma porra de um manicômio, e tentaram fazer ela ir pra um tratamento. Que foi esse tratamento pra separar elas. Aí ela eventualmente deve ter fugido. Ele não deve ter demorado muito pra encontrar ela. Aí, pra deixar tudo melhor, ela ainda foi transformada por uma porra de um Malkavian. Isso não ajudou. Isso não ajudou. Isso não ajudou. Isso só fez, tipo... Talvez se, tipo, ela não tivesse sido transformada... Porque outra teoria de que ela enlouqueceu depois de ter sido transformada, pra mim também não... pra mim não faz muito... Não faz sentido. Então, acho que faria mais sentido ela já ser louca. E o Malkavian, que é louco, viu e ficou tipo... Essa pessoa é louca. Vou transformar ela. Entendeu? Tipo, eu acho que se ela tivesse sido transformada por outro clã... Talvez ela não tivesse... Talvez ou ela se curasse, ou ela não tivesse conseguido esconder por tanto tempo. Teriam descoberto. Teriam descoberto. O fato dela ser uma Malkavian só fez tudo melhor. Tipo, elas parecem ser meio doidinhas, mas elas são Malkavians, entendeu? Tipo, whatever. E o foda é que, tipo, só a Jeanette parecia a doidinha. Sim. Tipo, a Therese era bem... super centrada. Ela parecia ser uma pessoa completamente... Ela nem parecia ser Malkavian. Ela não parecia uma Malkavian. Nadinha. Não. Nadinha. Ela parecia ser completamente normal. Só que aí a doidice dela era justamente... Mas a doidice dela, digamos assim, era justamente esse distúrbio dela de achar que era duas pessoas. Essa era a grande loucura dela. Porque se ela for mesmo o que eu acho que era, a irmã que sobreviveu... pra mim foi ela que sobreviveu. Ela foi a irmã que sobreviveu, ou seja, ela assumiu a personalidade da Jeanette. E eu acho foda o quanto ela realmente... Eu sempre achei foda o quanto ela realmente acredita que eram duas pessoas. Sim. Que ela era duas pessoas. Sim. Que quando ela... Que, tipo, se a gente não conseguir fazer elas conviverem juntas, uma matar a outra, elas realmente ficam, tipo, meu Deus, eu matei a minha irmã. Parece que ela deu um tiro na cabeça da irmã, tá ligado? Tipo... É incrível. Cara, é fantástico. Não é que, tipo, ela se curou e percebeu. Não, tipo isso, ela achou que ela matou. Ela acreditou que ela matou a irmã. Tipo, isso é sensacional. Meu Deus. Porque afinal ela é uma Malkavian, ela não vai se curar da loucura dela. Não vai. A tendência é ela ficar ainda mais louca. A tendência era ela ficar mais louca. Ou seja, foi exatamente o que aconteceu. Ela ficou. Ai, meu Deus. Cara, é um puta de um jogaço mesmo. É um jogaço e... Mas não é um jogaço. E o fato de ele se passar naquela área de Los Angeles é perfeito. Só melhora tudo, porque é onde tu espera ver gente doida, entre aspas. É o tipo do lugar que tu espera ver coisa fora do comum. Ou seja, é um lugar perfeito. Seria um lugar perfeito pra vampiros e essas outras criaturas assim se esconderem, tá ligado? Sim. E a gente vê, tipo, um vampiro é dono de um clube e outro vampiro é tido como um empresário, outro vampiro é ator. Tem essas faces. Mas é muito bom. É um puta no jogão mesmo. E como os clãs se relacionam também é muito interessante. Muito. Porque é aquele negócio de cada um tem a sua função, digamos assim. É claro que a gente não vê todos os clãs no jogo, mas... Mas do pouco que a gente vê dá pra ter um certo entendimento de como tudo funciona. Que os Nosferatus são os informantes, tipo, são eles que sabem de tudo que rola, eles são os olhos e ouvidos da Camarilla, como é dito pra gente. Então... E eles... É interessante que eles estejam do lado da Camarilla, porque... a Camarilla visa o quê? Proteger
o segredo do... É, claro. No final, as regras dela são pra isso, São certo? pra isso, né? E quem mais... Os que mais precisam ficar escondidos são os Nosferatus. São os Nosferatus, exatamente. Então... Eles ajudando a Camarilla, eles estão ajudando... A si mesmos. A si mesmos, porque não é nem que a gente vai acabar se expondo e a gente vai expor todos os vampiros. Não, é que outros vampiros podem expor a gente. Eles podem expor todo mundo e com consequência expor a gente, então... Exatamente. E se tu vê um Nosferatu na rua, tu como um humano vê um Nosferatu na rua... Porra! Não é como se tu estivesse vendo um toreador ou um ventruque, eles se parecem com todo mundo, basicamente. Exatamente. Não, se tu vê um Nosferatu, tu vai querer dar 30 tiros na cara dele, porque aquilo não é normal. Exatamente. Nossa, como eu disse, eu tenho dó dos Nosferatu. Tadinhos. Eles não mereciam ser tão horrorosos. Os anarquistas pra mim não fazem nenhum sentido. Sim. Eu nunca... Pra ser bem sincera, eu nunca fui muito fã dos anarquistas. Eu também não. Eu acho muito... Assim, tipo, essa história de que a gente não precisa de Óbvio que precisa. Claro que precisa, mano. Óbvio que precisa. É o tipo da coisa, tipo, a sociedade, seja vampira, seja a nossa sociedade, é o tipo da coisa, não tá preparada pra viver num mundo sem algum tipo de lei, regra e controle. Se a nossa sociedade fosse assim, tipo, não, a gente não precisa, a gente pode se governar. Não! Não ia dar certo. A gente com lei, com os caralho e tudo, a gente já faz o que faz. Exatamente. Imagina se não tivesse, não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. Ou seja, se os anarquistas no jogo realmente concluíssem com, tipo, vamos mandar a Camarilla aqui pra casa do caralho. Eventualmente, por mais que a grande maioria fosse super centrada e tomar... Sempre ia ter claro, que ia fazer merda e que ia acabar expondo todo mundo e que ia, né? Pôr todo mundo em risco. Ou seja, não, velho, precisa de regra. Tem certas coisas nessa vida que precisam de regras. Ainda mais que, tipo, como eles falam, eles são a minoria. Ou seja... e não é que, tipo, mas a gente é super poderoso, imortal e tal. Mas vocês ainda são a minoria. Exatamente. Se o mundo inteiro se voltar contra vocês, não tem essa de ser poderoso. Número faz diferença. No mundo onde lança-chamas existe... Exatamente. No mundo de lança-chamas e... outras pirocosices aí que poderiam foder vampiros de uma maneira muito bonita. Mano, você não vai querer comprar briga com o mundo inteiro. Sim. Humanos são maioria. Eles vão botar os vampiros na beira da extinção. Claro. Facilmente. Ou seja, não existe isso. É o tipo do pensamento completamente idiota. Sim. É por isso que o meu final favorito no vampiro é aquele que a gente bota o Max Sim. Oh, caralho, qual é o nome do clã? Eu me esqueci agora. Isso, dos Tremere. Esse é o meu filme favorito. Porque ele é um cara que... Ele é claramente o cara... exatamente. certo pra estar no controle. No controle. Tipo, o Sebastian é um idiota, é um imbecil. Mas o Maximilian não. Ele parece um cara realmente que, tipo, ele vai levar a sério. Como ele falou, não é que o Sebastian... Porque a gente vê, tá? Ele é um cuzão, beleza e tal. Mas o problema dele era... ele afoito pra fazer as coisas. Era ele sendo... Como é que a gente fala? Ele é impaciente. Ele é impaciente, ele é temerário demais. Ele espera tudo feito ali na hora que ele pede e tudo. E ele era impaciente. Ou seja, não pra você estar numa posição de comando daquela, você tem que ter calma, ter cautela. Claro. Por exemplo, e as missões mesmo que o Sebastião mandava a gente, não tinha cautela nenhuma. Não. É tudo completamente dependente do teu personagem. Tipo, se você quer ser cauteloso ou não.
Mas se fosse uma pessoa realmente que, tipo, pensasse nas coisas... E outra coisa que eu fiquei assim, porque pelo menos... Vamos pegar aquela quest que a gente vai no navio pra olhar o sarcófago. É. Ele frisa, tipo, olha, sem matar ninguém, a gente não precisa chamar atenção, entre visível. Eu digo, tá, beleza, mas tu sabe que tu tá dando essa missão pra alguém que acabou de ser transformado. Exatamente. Por que tu não tá dando essa missão pra alguém da tua confiança? Exatamente. Que já é mais experiente? Por que tu tá dando essa missão pra mim? Eu tenho praticamente dias de existência. Sim, não é como se eu tivesse anos, décadas ou centenas de milhares de anos. Eu nasci ontem. Tipo, não era uma tarefa que eu daria pro novato. Exatamente, mano. Aquela história, ele queria... Se é tão importante assim, se é um negócio tão que tá dando tanto medo em todo mundo, tu não vai... Ou seja, é exatamente porque se ele fosse dar pra outra pessoa, uma pessoa mais experiente, essa pessoa ia ficar tipo, mano, toma no teu cu. Isso tem que ser feito de um jeito diferente, isso tem que ser feito assim, assim, tem que ter cautela, tem que ter cuidado. Não, do jeito que ele, tipo, manda o novato e foda-se, entendeu? Tipo... Se der merda, é porque ele era o novato. É porque ele fudeu tudo. Exatamente. Se der merda, é porque era o novato. Mas se der tudo certo, é o novato que vai ganhar fama, entendeu? Ou seja, tipo... E ele nunca teve planos... E convenhamos, ele nunca teve planos de deixar o novato ir tão longe. Não. Nunca teve planos. O plano dele sempre foi, em algum momento, o novato ia tomar no cu. Ok, tipo, eu consegui o que eu queria, agora... Agora, tchau. Entendeu? Tipo, eu ia mandar aquele xerife dele lá, mandar outro vampiro tomar no cu. Toda aquela história com o Nines só prova isso, que ele nunca teve a intenção de deixar o novato e continuar vivendo. E, tipo, aquela... Se desse merda... é porque o novato fudeu com tudo. Mas se desse certo, ele ia dizer, tá vendo? Não disse que era uma boa ideia mandar ele lá? Eu sou... Tá vendo como eu sou maravilhoso? Tá vendo como eu sou perfeita? Beija minha bunda. Beija minha bunda e chupa meu dedão. Tá ligado? Tipo... E chupa meu dedão porque o meu pau é muito... Já tá muito acima do seu nível. Socorro. Por isso que esse é o meu final favorito. É o que eu mais Até porque, assume. Pois é, porque deixar tudo nas mãos dele é pedir pra dar merda. Deixar tudo nas mãos dos anarques é pedir pra dar uma merda maior ainda. Exatamente. Então, o neutro é a melhor opção. E tipo, não é realmente neutro porque o Max faz parte da Camarilla. Porém, ele é aquele cara que, tipo, ele diz, sim, eu sou do lado da Camarilla, mas eu não concordo com o jeito que estão indo as coisas agora. Não é que ele tem uma obediência cega. Não, ainda tem isso dele também, que é bom. Ele é parte, mas ele entende que, tipo, ele não concorda com tudo. E ele é até onde eu vi, ele é o único personagem que não vai simplesmente dizendo o que pensa. Ele vai, tipo, eu já falei demais o que eu penso. Eu vou parar por aqui. E quando a gente insiste pra ele falar, ele não, eu já falei demais. Então ele sabe, ele tem noção das consequências que ele pode causar. Exatamente, seja por uma ação, seja por falar, ou qualquer coisa. Por isso que ele naquele momento ali, de todos os personagens que a gente conheceu, a pessoa mais centrada e a melhor pessoa pra estar ali no comando da Camarilla. Ali de Los Angeles. Porque, meu Deus do céu, sério, esses anarcos, puta que pariu. Até aquele barão lá de Hollywood, eu fico tipo, velho, para com isso. Até ele. Para com isso. Eu não tenho paciência pra nenhum deles ali. E eu acho muito engraçado como ele acha que ele teria algum poder se fosse diferente, se fosse os anarcos que estivessem tomando conta. Eu acho muito engraçado como ele, na cabeça dele, ele teria todo aquele poder se não fosse o sistema da Camarilla. Tá bom então, meu querido.
Cale a sua boca. Eu fico, tipo, toda vez que fica, tipo, porque não sei o quê, porque LaCroix... Eu não tô aqui pra te ouvir falar, eu tô aqui pra... Me diz o que eu tenho que fazer. Me diz o que eu tenho que fazer, Porque vocês que só falam bosta. E ele fica com aquela graça de tipo, porque você chegou na cidade, você tem que mostrar, fazer alguma coisa como sinal do seu respeito, como sinal de... Isso é uma coisa muito camarila pra mim. Tipo isso. Não é uma coisa nem os membros da própria camarila fazem tanto isso. Não, porque você chegou na minha cidade você tem que e você tem que mostrar, você tem que pagar um tributo, você tem que mostrar o seu respeito vindo aqui comigo, falar comigo. Eu digo, velho, que? Eu até esqueci o nome dele, é Isaac. Isaac alguma coisa, whatever, ninguém se importa. Eu fiquei tipo, velho, Tu sabe qual é o problema dos anarques com a Camarilla, né? Tu sabe que é justamente esse tipo de comportamento que é o problema deles. E, cara, ele é o tipo de pessoa que, tipo, ele tá do lado dos anarques, mas digamos que os anarques um dia ganhassem, tipo, superassem a Camarilla. Ele ia ser aquele filho da puta que ia assumir o poder de tudo do mesmo jeito. Sim! Tipo, ele não ia assumir tudo porque eu acho que o Nines tem mais... ele tem. O Nines tem uma influência bem maior. Claro. Mas ele ia dar um jeito de conseguir. Entendeu? Ele ia dar um jeito de tentar ter um controle deles do mesmo jeito. Entendeu? Ou seja, ia trocar de uma bosta pra outra bosta, bem pior. E o Nines, pra mim, é a grande decepção desse jogo. Sim, velho. Eu gosto muito do Nines. Eu acho o Nines um personagem muito da hora, mas... Nossa, mano, que decepção. Mas por que Anarques, Nines? Caralho. É tipo isso. E ele parecia um cara inteligente. Ele é um cara inteligente. Pelo menos até certo ponto. Um cara que manja. É, tipo isso. Ele deixa de ser inteligente a partir do momento que ele acha que os Anarques estão certos. Mas sério, cara, nossa, o Nines é a grande decepção pra mim desse jogo. Eles tentam justificar que é porque ele foi transformado durante a Grande Depressão, então ele tem encravado nele esse ódio da elite, tipo, ele tem esse ódio dos chefões, dos... Meu filho, cresça. Mas mesmo assim... Envolva. Mesmo assim, é um negócio que, tipo... Decepciona. Decepciona. Essa que é a palavra, é uma decepção. Não é como, por exemplo, faz muito mais sentido pro Jack ser um anarque, porque eles ficam... dizem que ele era um pirata, então ele era um fora da lei, ele era um cara que não seguia regras. Exatamente. Então faz sentido ele se aliar com quem não quer seguir as regras, certo? Exatamente. Porque eles dizem que, não, a gente quer seguir as regras, a gente só não... A gente só não quer ter a gente líder, só, a gente não quer ter um controle. Nós somos o suficiente pra nos governar. Vocês não são. Não são, vocês são um bando de idiota. Olha a quantidade, mano, de vampiro que a gente pega fazendo merda. Sim. Durante o jogo. Imagina o nosso Sire. O nosso próprio Sire é um idiota. Sai transformando pessoa aleatória, assim, sem pedir permissão, sem perguntar se pode. Quer dizer, isso é outra coisa que não dá, mano. Tem que ter um controle de criação de vampiro, porque se tem mais vampiro do que humano, não tem comida, não tem alimento. E o pior, é assim que nascem os que eles chamam de Thin Bloods, né? Exatamente. Que são... Que tá cheio, pelo que a gente vê em Los Angeles. Pelo que a gente entende, tá cheio de Thin Blood. Porque tem alguma coisa errada. Quer dizer, tem gente irresponsável transformando pessoas sem permissão. Meus gatos estão correndo pela casa. Se ouvir um barulho estranho, me desculpa. Meu Deus. Mas é isso, cara. É complicado. Ou seja, você não pode... Imagina se não tivesse uma lei que... Exatamente, imagina se não tivesse um controle. Porque imagina, o cara vai, eu vou transformar esse guri aqui sem pedir permissão. Cara, tu corre o risco de ser executado, tu sabe, né? Que se te acharem, vão te executar. E mesmo assim, nego vai lá e transforma. Tipo isso, mesmo assim, nego vai lá e faz. Ou seja, imagine se não tivesse uma lei, imagine se não tivesse um controle.
Pois é, mano. Mesmo com rei. Mesmo com lei, com regra, os caras ainda vão e transformam sem pedir permissão, tá ligado? Imagina se não tivesse. Número de vampiro por aí aleatório que existe. E sem falar que quanto mais vampiro, mais o risco dele se expor. Exatamente. Nem precisa o número de vampiro ultrapassar o de humano, nem precisa nem chegar perto. Não precisa. Já aumenta a chance de... Já aumenta muito a chance de... deles serem descobertos. Ou seja, acabou o vampiro. Porque os humanos iam chegar com de lança-chamas e doados pelo Elon Musk e iam sair tacando fogo em todo mundo. Eu não sei como funcionam os lobisomens. Tem um jogo, mas eu nunca joguei. Tem um jogo que é só dos lobisomens? Tem. Eu não me lembro o nome agora. Eu sei que tem outro jogo do universo do Vampiro à Máscara, mas... Eu sei que tem um só de lobisomem, se eu não me engano. Eu acho que ele é mais antigo, mas eu não lembro. Porque a lógica diz que é mais fácil dos lobisomens se proliferarem do que os vampiros, certo? Porque eles estão lá naquele frenesi. Naquele frenesi, mordem alguém. Se essa pessoa escapar, não for morta. Tchau, pessoa. Se a pessoa escapar, né? Por algum milagre, ela vai se transformar. Talvez seja por isso. Eles simplesmente não deixam a pessoa escapar na maioria das vezes, então são poucos, sei lá. Porque no vampiro a gente só encontra. Porque aquele dois, né? No vampiro. Um o Nines mata e o outro a gente ou mata ou foge dele. Que a gente encontra 2 lobisomens ao mesmo tempo. São 2? São 2. Um Nines. Um se joga com o Nines de cima da montanha. E o outro a gente ou escapa ou tenta matar ele. A gente mata ele na porta. Mas tu pode só ficar fugindo dele também. Mas eu sempre matei porque é mais legal. E é menos estressante também. É menos estressante, porque ficar toda hora ali só correndo difícil. E ele é muito forte. Puta que pariu. Ele é muito rápido. E ele sai quebrando porta, sai quebrando teto. Eu entrei no prédio achando por um momento que eu ia escapar. Quando eu joguei pela primeira vez, quando eu entrei no prédio, tipo, eu digo, eu tô salva. Tô bem aqui, Porra! Simplesmente derrubou a porta, foda-se. Eu fiquei... Por quê, né? Por que eu achei que eu tava segura? Tipo isso. Também sou uma tapada. Tipo isso. Eu digo, por que diabos eu achei que eu ia estar segura? Porque eu achei que esse negócio, esse troço... Não ia conseguir derrubar uma porta. Tanto que a gente tem que fechar uma porta de metal, sei lá, do que aquela enorme nele. É um observatório. É um observatório, É aquela parte que abre pra usar aqueles telescópio, É aquilo que a gente tem que fechar, que ele fica prensado lá. Ele morre. Mas só assim que a gente consegue matar ele. Se for tentar... E imagina se fosse um humano. Se fosse um humano, não ia ter a menor chance. No primeiro tapa que ele levasse, já foi. Né? Não, se fosse um humano, eu tinha grande chance de simplesmente morrer do coração ali mesmo, né? Com certeza. Porque a gente já tá morto, né? Mas... Imagina vendo um troço daquele tamanho. Agora me diz como o Nines conseguiu matar aquele outro. Sim. Eu quero saber. Eu sei que, tipo, numa das vezes que eu zerei eu peguei os finais todinhos já. E um deles é, tipo, que a gente vai fazer o final dos Anarchs, que a gente vai encontrar com o Nines. E ele tá lá, tipo, todo fodido. Mas ele tá com a cabeça do lobisomem. Nossa. Como diabos ele matou aquele lobisomem? Sim, é a minha grande pergunta. Tudo bem que ele é mais antigo que a gente, mas... O que é isso? Ele tinha aquelas granadas muito doidas que ele sempre carrega com ele. Enfiou na bunda do lobisomem. Poxa, podia ter me dado uma, né?
Sim, ele só te dá, tipo, no final, quando tu termina de falar com ele, aí tu pode perguntar lá, pedir por uma assistência e tal, e ele te dá as granadas. Ah, muito obrigado, eu não preciso mais Pro agora. final do jogo, pra quando tu vai atrás do Sebastian. Eu acho que eu não preciso mais, né, tipo, agora, isso, agora espertão. eu quero que você vai tomar no seu... Te fuder. Eu fiquei tipo, sério? O jogo todo eu podia ter usado isso de uma maneira fantástica e tu me dá isso agora. Aos 45 do segundo tempo. E outra coisa, sério, Caim, nem pra ajudar? Tipo isso. Tu tem aí não sei quantos milhões de anos aí. Nem pra me dar uma força. Mano, eu tô te falando, o Caim, ele só queria ver o circo pegar fogo. Sim. Ele só acordou com fome, só isso. Foi isso. Por isso que ele matou toda a galera lá do navio. Ele só tava com uma fome de milhares de anos. Fora isso, mano, ele só queria se divertir. Queria ver o circo pegar fogo. Eu acho foda que ele é o taxista. Ele tá toda hora ali contigo, tipo... Quando eu descobri isso, eu fiquei tipo, velho... Eu fiquei, não acredito nisso. Era ele o tempo inteiro. Era ele o tempo inteiro. E a gente se cagando de medo de abrir a porra do sarcófago. A gente não. Eu não tava com medo porque eu sabia que ele não tava lá dentro. Não, é óbvio que ele não tava... Mas eu tava com medo de, tipo, em algum momento esbarrar nele, tipo... Sim. É tipo, ok, em algum momento... Em algum momento esse cara vai vir atrás de mim. Era isso que eu tava... Era disso que eu tinha medo. Era, tipo, de abrir... Foda-se. Não, o que tava vazio era, tipo, óbvio, era né? óbvio, Mas... tipo isso. Mas, tipo, o meu grande medo era esbarrar nele em algum momento. Eu ia ficar tipo, meu Deus do céu, esse jogo... Se esse jogo me fazer ser capaz de matar esse cara, vai ser uma idiotice. Porque isso é impossível. E foi super esperto. Tipo, não, ele é um taxista. Tipo, ele não tem nada a ver com isso. Ele só tava ali pra Ele só tava ali, E aquela conversa que a gente tem com ele no final é muito... interessante depois que a gente sabe que é ele. Que é ele, Que é tipo, nossa, mano do céu, pera que meu cérebro deu uma explodida aqui. Não, eu acho foda como todo mundo se cagava pra abrir aquele sarcófago. Sendo que quando tu vai ver ele no navio, tu diz pra ele, pro Sebastian e pra quem quiser ouvir. Estava aberto, ele foi aberto de dentro pra fora. Ou seja, ele saiu, ele não saiu, fez um lanchinho e voltou lá pra dentro, se trancou de novo, né? Óbvio. Pelo amor de Deus. É óbvio isso, mas tipo... Porra, todo mundo se cagando de medo de abrir. Eu digo, mano, ele não tá Não é mais meio aí óbvio dentro. que não tem ninguém aí dentro? Eu digo, gente, é óbvio que ele não tá mais aí dentro. Ele saiu. Se for o fim do mundo, só agarra a pessoa que tu gosta e chora, mano. Porque ele já saiu. Porque ele já saiu. Já. Pronto, acabou. E não foi o fim do mundo, ele só queria dirigir táxi. Ele só queria ser um taxista. Imaginando. Tipo, beleza, ele era um taxista. Ele saiu do sarcófago, fez um lanche e fiquei tipo... Sabe de uma coisa, eu vou aprender a dirigir. Mano, do jeito que ele é super antigo, imagina ele, tipo, sei lá... Ele aprendeu do nada, tipo... Olha, eu vou sugar o sangue desse taxista aqui, pronto, agora eu sei dirigir agora carro. Eu sei dirigir. O taxista... Eu absorvi seu conhecimento através do seu sangue. Sim. Muito obrigada. Agora eu vou pegar... Eu vou lhe matar e pegar seu táxi pra mim. Tipo isso. Fiquei com... De brinde ainda, veio um táxi. Que legal. Mas fala como ele te manda uns e-mails também. Aqueles e-mails de tipo, o peão foi movido, não sei. Ele que manda aquelas porra? Mano, eu tenho certeza. Não é possível. Eu não consigo imaginar outra pessoa que não seja ele mandando aquilo. Pois é, porque a gente acaba não descobrindo quem é aquela pessoa. Tipo isso. Então, na minha cabeça, só pode ser ele. Porque na minha cabeça... Pra mim, ele só tava se divertindo. Sim. Ele só tava dando uma risada ali, tipo... Porque, tipo, na minha cabeça... Essa molecada. Porque na minha cabeça, como a pessoa tava usando aquele linguajar, tipo, um peão se moveu, whatever. Eu fiquei tipo, ok, então isso é alguém que
tá muito ciente de todas as maquinações que estão rolando. Ou seja, é alguém que tá ali naquela sociedade há muito tempo. Não alguém que já acabou de acordar, mesmo sendo alguém muito antigo. Mas ele passou... De qualquer forma, ele passou milênios dormindo. Então, a não ser que ele tenha uma antena receptora nele que, tipo, vai captando o que vai acontecendo enquanto isso. Eu acho que teria sido muito difícil ele tomar consciência de tudo que tava acontecendo. Até porque há quanto tempo ele estava acordado? Exatamente, porque a partir do momento que a gente nasce, a gente renasce como vampiro, ele já... O que dá a entender é que ele já tinha fugido. Ele já que tinha ele fugido. já tinha fugido há um tempo, mas a gente não sabe há quanto tempo. Porque ele já tinha fugido, fica bem claro isso. Só que, tipo, a presença da polícia ali e, tipo, cena do crime e tal, dá a entender que é uma coisa muito recente. Sim, claro. Dá a entender que é uma coisa de pelo menos alguns dias. Uhum. Então, por isso que eu fiquei, tipo... Cara, mas como eu disse, do jeito que ele é um vampiro poderoso, ele é o primeiro de todos, tem toda essa história. Eu não consigo imaginar muito difícil ele tendo conhecimento de tudo que tá acontecendo de uma maneira super rápida. Pode ser. Indo atrás das pessoas certas, vendo as coisas. O foda é que, tipo... Até o fato do Beckett estar ali, tipo... Ele seria uma ótima fonte de informação. Mas estamos supondo aqui que o Beckett sabia quem era ele? Não, ele podia simplesmente, tipo, ter... Por exemplo, o Beckett sabe de tudo. Ele é o trabalho, entre aspas, dele, é o que ele faz. Ou seja... Então ele estaria meio que stalkeando o Beckett. Exatamente. Ou ele podia, tipo... A gente não sabe os poderes que ele tem. Ele poderia, em algum momento, ter pegado... entrado na mente do Beckett ou alguma coisa assim, e ter tomado conhecimento de tudo. A gente não sabe do que ele é capaz, então é difícil. E outra coisa que eu acabei de me lembrar. Se isso foi dito em algum momento, eu não lembro. Mas quem era que tava na mansão do chefe, do ancião dos Malkavians? Que se transformou em Nines? Era a vadia, a chinesa. Era ela? É ela. Oh, fuck. É ela. Ela pode se transformar em outras pessoas. Entendi. É ela. Ela mesma vem te contar que era ela. Eu não me lembro exatamente em que momento. Eu não tava lembrando. É quando tu faz a quest dos Sabá, se eu não me engano. Do hotel, que tu tem que ir no hotel que eles estão escondidos lá em Downtown. Sim. Quando tu sai de lá... Eu me lembro... Eu não sei exatamente se é assim, mas eu me lembro assim. Quando eu saí de lá, ela tava me esperando. E ela me contou que foi ela que se transformou no Nines e... Não, mas eu acho que isso é mais uma questão de em que ponto do jogo tu faz essa quest, eu acho. Porque quando eu terminei a quest pelo menos da primeira vez, não aconteceu isso. Não sei, não É essa dos Sabá. Eu acho que é mais em que ponto tu faz a quest. Tipo, em que ponto do jogo. Não sei. Só sei que ela sempre vem... eu acho que ela fala, é eu que não tava lembrando. Ela que vem e conta, tipo, olha... Porque ela queria... Porque eu tinha um acordo com o Sebastian. Sebastian é um grande ator, porque quando a gente chega lá pra falar com ele, ele diz: o Nines? Tem certeza disso? Vamos por porra. É um ventor, né, mano? Realmente. Por isso que os Stranier historiadores são meus favoritos. Verdade. Eita, olha o gato querendo entrar no quarto. Pois é. Porque os Stranier são, tipo... Os Malkavians também, eu gostei de jogar com Malkavian. Sim. Não, os Malkavian é muito maravilhoso jogar de Malkavian. Puta que pariu. O melhor de tudo é a reação dos outros vampiros. Tipo, quando tu vai falar com eles. Eu tipo, adoro. Nossa, adoro isso. Mas é um Malkavian, não é? Puta que pariu. Quando a gente escolhe falar doidice, aí eles ficam tipo, nossa, você é um Malkavian, né? Não é nem questão de querer, de escolher falar doidice, porque todas as opções de diálogo são
Tipo, eles falam de uma maneira diferente. Ou seja, independente do que tu falar, o jeito que tu fala é diferente. Então eles ficam, porque que eu me lembro tinha uma opção que ficava a letra tudo assim, cara, eu não sei se eu tô jogando uma coisa errada, mas pra mim, tipo, todas as opções eram naquela letra zoada. Não lembro. Porque, tipo, os Malkavian, por exemplo, a Janete, vamos pegar o exemplo mais doido de Malkavian. Ainda assim ela fala, tipo, coisa com coisa, tipo, não é... Mas as frases que apareciam, pelo menos pra mim, elas eram, tipo, muito... completamente desconexas. É tipo... Parece que ela fala sempre usando uma linguagem meio... por isso que eu lembro... Eu acho que tinha mais opções, se não tô enganado. Normais, entre aspas. Mas eu não lembro direito, faz tempo. Tipo isso. Faz um tempinho que eu não jogo também. De Malkavian, no caso, né? Faz tempo que eu não jogo. Então, eu não lembro, mas... Mas é muito maravilhoso ver a reação do pessoal. Tipo, eita, você é lelé da cuca, né? Você é um Malkavian, né? Você é Malkavian, puta né? merda. É muito bom. Acho foda como todo mundo sabe. Né? Sim. Só pelo jeito de falar. Sim, tipo, Malkavian, né? Entendi. E eu acho foda como eles conseguem, tipo, distinguir toreador de Ventru e de fisicamente, assim, porque não tem, assim, em termos de fala, a não ser que, é claro, tu saiba o que procurar no comportamento deles. Não tem muita distinção. Por exemplo, dos historiadores, acho que o que a gente mais percebe é o quanto mais próximo de humanos e da humanidade eles são, digamos assim. O quão mais ligados à vida eles são, diferente do resto. Tipo, eles procuram estar sempre cercados de humanos, pelo menos os historiadores que a gente conhece no jogo, como é no caso da Vivi, no caso do Ash, que não conseguia voltar pra vida dele porque... meu Deus, eu sou um vampiro agora e eu não posso fazer as coisas que eu fazia e todo deprimido pra caralho. O foda é que, tipo, Isaac, então, seria um toreador. Ele não me parece um toreador. Tipo isso. Eu não consigo imaginar ele como toreador por alguma razão. Pior que ele é, mano. Porque foi ele que transformou o Ash, né? Não, acho que ele transformou os dois, transformou a Vivi também, se eu não me engano. Eu acho. A Vivi é uma toreadora. Vivi. 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 Dona do meu coração. naquele jogo, no meu coração é dela. Puta merda. Eu acho foda como ela anda de lingerie pra todo lugar. Sim! Tipo, beleza, que isso provavelmente foi uma coisa dos devs de, tipo, não temos tempo pra dar outra roupa pra Vivi. Mas mesmo assim ficou muito interessante ela saindo da reunião no começo, tipo, só de lingerie. Muito bom. E ela com o crush dela no Max. Sim, que ela jogando beijo pra ele. Dá licença, minha senhora. Me poupe. Me poupe. Ai, meu Deus. Sério, que jogo maravilhoso. Porra. É muito bom, cara. E ainda tem as quests que, tipo, te dão medo. Parece um jogo de terror mesmo. Porra, a do hotel. A do hotel. Eu tenho trauma daquela quest até hoje, mano. Até hoje, toda vez que eu jogo aquela quest, eu me cago todinha. Sim, eu também. É muito boa. Eu digo, Jesus, velho. Aquela quest sozinha é melhor que muito jogo de terror, ultimamente. Sim! E é só uma quest. E é melhor que muito jogo de terror por aí, mano. Meu Deus do céu, aquela quest me dá um nervoso. Muito. Tipo, já zerou o jogo 1000 vezes, mas toda vez que eu tenho que passar por aquela quest, eu digo, caralho. Eu digo, não, vou ter que fazer aquela quest. Não, não quero. E eles usam uns jumpscare, que acho que nem classificaria como jumpscare, porque são tão sutis. É uma parada que tu olha e tem lá um nego, tipo... E aí ele some e aí fica... Ok. Cara, parece uma hora que a gente tá, eu acho que é naquela parte de baixo. Quando a gente cai pela escada. Que a gente tá é tipo numa sala de máquinas. Sim. Que tu vê o cara
entre aqueles canos. Sim! E Mano, me dá um pânico aquilo. Me dá um pânico aquilo. Eu acho que aquele é o mais memorável. Meu Deus do céu, quando eu vi aquilo pela primeira vez, quase que eu chorei. E aí quando tu dá a volta, tu vê que não tem ninguém ali. Tu vê que não tem ninguém. É muito fico, bom, tipo, mano. Jesus, mano, Jesus. Isso comigo, pelo amor de Deus. Ainda mais eu que sou cagona pra caralho. É muito bom. Porra. Não, sério, aquela quest é muito boa. Muito. É muito boa. Eu odeio ter que passar por ela porque me dá cagaço, mas ela é muito boa. Mas ela é muito boa. É uma relação de amor e ódio. É. Aquela também daquela casa, naquela quest do filme Snuff. Ela me dá um pouco de nervoso também. Ah, que tem aqueles bichos. Sim. Eu também não gosto de ter que passar por ela. Na verdade, eu até que não tenho muito cagaço daquela quest. Por incrível que pareça. Não, foi mais na primeira vez que ela me deixou, tipo, meio... Não, na primeira vez ela te deixa mesmo, porque, tipo... Porque eles simplesmente voam na tua cara, tu não sabe nem de onde veio. Eles simplesmente vêm, tipo... Foi essa... Na verdade, a maioria das partes que envolvem aqueles bichos, tipo, me davam muito nervoso. Tipo quando tu tá na lan house. Que tu tem que ir descendo pro estúdio, entre aspas, de filmagem. Mano, aquilo me deu muito nervoso na primeira vez. Mas esses bichos me dão tanto ódio que toda vez que eu fico tipo, ô caralho, puta que pariu, lá vem esse filho da puta. Eu acho que a que mais me traumatizou mesmo, de tipo, eu odeio essa quest, foi aquela do esgoto. Quando tu tá tentando achar os... quando a gente tá tentando achar os Eu não suporto aquilo. Eu odeio aquela quest. Aquela não é nem uma tipo, eu odeio, mas é boa. Não, eu simplesmente odeio. Eu simplesmente odeio. Eu odeio ter que passar por ela. É horrível. Aquela quest é horrível. Eu odeio aquela quest. Sério, eu odeio. Porque tem eu odeio os bichos que tem lá dentro. Sim. Eu odeio tudo ali. Porque tem aquela... Ela se estende muito. Sim, ela é muito longa. Um monte daqueles bichos e eu fico tipo, caramba, não acaba mais essa quest. Eu acho que eles se estenderam demais. Eu acho que podia ter sido mais curto. E aí tem 300 daqueles bichos que são muito... Aqueles maiores que são muito fortes e tal. Fico tipo, tá bom, velho. Chega um momento que dá no saco. Você fica, ai meu Deus, acaba logo, pelo amor de Deus. E aí quando tu pensa que acabou, quando tu consegue abrir aquela comporta, que tu simplesmente joga dentro. Não acabou. Tem mais um pouquinho. Tem mais. Por isso que naquela... Acho que foi no patch que eles botaram um atalho, que era aquela mensagenzinha do Nosferatu que ele diz, se tu quiser ir diretão, só se joga. E aí a gente só se joga no vazio e vai direto lá pro... já chega nele lá direto. Porque até essa quest é muito chata, né? Sim, muito chata. Tinha uma hora que tu fica, chega. É um negócio que, tipo, tu, não é que tu... se ela fosse mais curta... Não teria problema. Porque tu ia ficar tenso. E aí tu ia, quando acabasse, ia ficar tipo, nossa, isso foi tenso e tal. Bem louco, aquele alívio. Tipo, bem louco. Só que quando tu tá tenso já há muito tempo, tu já fica... puto. Basicamente. E aí tu só quer... Tu só quer chegar no final. E aí quanto mais coisa aparece no teu caminho, tu fica... Sai do meu caminho, me deixa chegar onde eu quero chegar. Não é nem te dá mais medo, só te dá raiva. Você só fica puto mesmo. E quando acaba, tu não fica aliviado, tu fica tipo, caralho. Tinha necessidade de tudo isso? Tinha necessidade dessa merda? Sério, é um saco. Essa quest realmente, eu concordo, é um saco. Passamos de marteladas para furadas. Uai. Quanto tempo a gente já tá falando? Vai dar 2 horas. Acho que a gente vai encerrando por aqui, né? Porque... tô com sede. Eu também. E tem um filho da puta de furadeira então, também. Então já que o cara da furadeira resolveu
trabalhar furar agora, resolveu furar. Esquema. Tá bom, parei. Resolveu furar a nossa vibe aqui, a nossa diversão. A gente vai... Jesus. Só porque tu fechou, ele parou. É um filho da puta mesmo, né? Pois é, já que a gente já tá aqui quase 2 horas falando, a gente vai... Tem uns gatos querendo invadir. Tem uns gatos querendo entrar. Quem é a Natasha? Não, a Bia. Tinha que ser. Então a gente vai, né? A gente vai ficando por aqui. Se gostou, deixa o like. Ah, não.